Boa tarde, Darcy. Boa tarde a você que acompanha todos os dias o NT Sul aqui pela TV Novo Tempo. Nós estamos recebendo a advogada a doutora Rosana Azevedo. Boa tarde, doutora. Seja bem-vindo mais uma vez ao NT Sul. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, Cachoeira do Sul foi muito castigada pelas chuvas na última semana. E muitas perguntas vêm à cabeça da gente, principalmente com relação a direitos vinculados aos prejuízos que as pessoas acabaram tendo, né? Pessoas estão fragilizadas não somente da forma sentimental, né? Mas também com muitos prejuízos materiais. Eu queria te perguntar, com relação a eletrodomésticos que por algum motivo foram prejudicados e não estão funcionando mais, esses equipamentos foram perdidos. Onde é que é a ponta para a gente começar um processo para recuperar? Foi perdido por causa de falta de energia, por exemplo. Sim. Vou recorrer à empresa? Como é que começa todo esse processo? Bom, quando nós falamos em eletrodomésticos, se for causado através de picos de energia, a primeira medida que o consumidor deve tomar é anotar a data, horário, e fazer um laudo a respeito do fato que ocorreu. E encaminhar para a empresa fornecedora do serviço. Se eles, né, com essa medida, sabendo que houve o pico, não corresponderem administrativamente para que haja ou um conserto, se não houver um acordo entre o conserto daquele eletrodoméstico ou na necessidade de um novo ou o valor do eletrodoméstico, aí participar uma esfera judicial, que seria encaminhado pelo JEC, o Juizado Especial de Pequenas Causas, pedindo, através de um laudo, com os valores do que foi a perda causada por aquele pique de energia. Eu acredito que muitos são os casos de pessoas que acabaram tendo prejuízo com seus eletrodomésticos. Uma outra situação, pode ser inusitada ou não, um equipamento que está na garantia da fábrica ainda. Sim. E ele foi perdido numa situação de pico de energia, ou seja, desse problema que nós tivemos com a chuva. Quem que o consumidor deve acionar? A empresa concessionária do serviço de energia ou a loja que vendeu o produto, no caso, por causa da garantia? Não. Ainda assim, é a empresa de energia, porque a causa, a casa aqui, onde foi comprado o eletrodoméstico, ela é responsável por danos, mas danos aparentes. Se os danos não forem aparentes, aí não serão danos não causados por picos de energia ou por quedas de energia, ou seja, da empresa fornecedora. Mas aí nós temos um grande problema, digamos assim. Existe uma excepcionalidade que agora tu falaste a respeito do quê? Do que ocasionou toda a região aqui. Que aí não foi... o que houve aqui foi força maior, caso fortuito. O que eu quero te dizer com isso? Que foi uma excepcionalidade, tá? E dentro dessa excepcionalidade, muitas vezes depende do entendimento de cada juiz, tá? São várias jurisprudências procedentes com o pedido e várias jurisprudências improcedentes. Ou seja, mesmo assim ainda existe uma situação de condição para a pessoa ser ressarcida. Porque tem juízes que vão ter o entendimento que, como foi uma excepcionalidade e foi restabelecida a energia dentro do prazo que necessariamente teria para restabelecer, mesmo com a empresa tendo aquele plano B, numa medida de emergência, eles restabeleceram a energia naquele tempo, tá? Quanto se houvesse um descaso da empresa fornecedora da energia,
que demorasse 5, 6 dias, mesmo tendo pessoas disponíveis para o ressarcimento desse trabalho, aí seria o entendimento, te digo que seria por descaso, que teria aí danos morais, tá? Os materiais é mais detalhado, digamos que seja mais delicado para repassar o entendimento. Isso porque também a empresa que no caso vai ressarcir ou possivelmente vai ressarcir, ela também tem os critérios de análise dela, né, para poder fazer esse ressarcimento para o consumidor. Tem. Existe um técnico, tipo uma perícia, que vai ao local, vai na residência, vai ser analisado se realmente ou foi uma queima em função de uma queda, ou se foi esse caso fortuito, porque imagina pedras, vendavais, quase que aqui pertinho, ali perto da Uber, foi tipo um tornado, porque foram árvores centenárias arrancadas, extraídas, levantadas. Então, assim, ó, foi uma excepcionalidade. Isso nenhuma empresa pode prever, né? Esta queda de energia para uma queima de eletrodomésticos ou, digamos, de qualquer outro aparelho que dependa da energia. Então, são coisas que deverão ser analisadas. Não são precisas que eu possa ter precisar, isso é assim e isso não será assim. Entendi. Então, é uma análise de um todo. Nós estamos conversando com a doutora Rosana Azevedo e o assunto aqui no NT Sul hoje é direito do consumidor. Para você que tem alguma pergunta ou quer fazer um questionamento, tem alguma dúvida com relação a esse assunto, principalmente pelo fato acontecido nesses últimos dias, você pode encaminhar através das nossas redes sociais a sua dúvida, a sua pergunta, que nós estaremos encaminhando para a doutora e ela com certeza vai responder a você. Você pode usar o site novotempo.com/NTSul, pode ser pelo Facebook também, facebook.com/TV Cachoeira, e se você é usuário do WhatsApp, você pode encaminhar a sua mensagem pelo código de área 51 9917 0018. Doutora, a senhora estava falando com relação à interrupção do fornecimento de energia. Ainda existem, depois de uma semana de tudo que aconteceu, locais em Cachoeira do Sul que ainda estão sem energia, né? Que foi totalmente interrompido devido à queda de postes, queima de transformadores e muitas outras coisas. A empresa, ela teria um prazo de 48 horas numa condição normal para restabelecer o fornecimento de energia. Como é que fica esses locais que ainda estão com a falta de energia? As pessoas têm direito, acabaram perdendo eletrodomésticos, mantimento e muitas outras coisas. Como é que fica? A quem acionar numa situação dessa? Em primeiro lugar, eu encaminharia para a própria empresa, porque a empresa ela vai fazer uma avaliação, vai ter um técnico e a empresa é que vai dizer, olha, vou ou não vou ressarcir. Mediante a decisão da empresa, se a pessoa se sentir lesada, aí sim, ela deve encaminhar para o JEC, que é o Juizado Especial de Pequenas Causas. Mas o que nós temos que analisar bem é se houve, digamos, um restabelecimento da energia dentro de um prazo razoável por todo, digamos, esse caso fortuito que houve. Isso tem que ser analisado. Agora, se foi restabelecida a energia e depois teve picos e depois veio a queima desses eletrodomésticos, aí eu posso afirmar que realmente pode ingressar com pedido de danos, é responsabilidade civil. Danos, se ficar comprovado, materiais e mais os danos morais. A gente sabe que um produto, quando ele é vendido numa loja, ele tem o tempo de garantia dele, que geralmente é de 1 ano, né? O tramitar desses processos que acabaram, talvez não se entrou num acordo com a empresa e é necessário então ingressar com uma medida judicial. Isso tem um tempo para tramitar? Como é que é? 90 dias para ingressar.
tá? Depois que ocorreu o fato, tu tens 90 dias para ingressar com o teu pedido de ressarcimento. Independente disso, após ingressar, aí digamos, foge da minha alçada, porque aí a previsão é diretamente com o judiciário e com o andamento de todos os processos. E aí tem a questão de recurso também da própria empresa? Ah, sim, sim. Claro que vai haver uma protelação, às vezes até em função da própria disponibilidade, né, para efetuar os pagamentos. Então tá certo. Quero te agradecer, doutora, sempre gentil em atender a gente aqui do NT Sul. E fica aí a dica, né? Se você teve algum prejuízo, se você tem alguma dúvida, encaminha pra gente. Com certeza a doutora Rosana vai tratar e vai responder com muito carinho. Quero te agradecer, doutora, e muitas outras vezes a gente espera poder contar com os seus esclarecimentos, com o seu conhecimento aí na área de advocacia. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Então tá joia. Darcy, eu volto com você no estúdio.